Olá, vamos dar início a mais uma videoaula da disciplina de Gestão Ambiental. Hoje nós vamos falar sobre relatórios de sustentabilidade. Esse é o nosso assunto de hoje. Como nós já comentamos nas aulas anteriores, a ocorrência, a realização das conferências internacionais relacionadas ao tema ambiental, como a ECO 92 e, por exemplo, a Rio+20, mais recentemente em 2012, houve uma necessidade da modificação dos fatores ambientais, né? Assim como um aumento no interesse das questões de responsabilidade ambiental por parte dos interessados na organização, né? dos envolvidos numa empresa, numa instituição, numa organização. Com isso, a responsabilidade ambiental se tornou um fator de competitividade entre as empresas. Essa gestão responsável trouxe, né, a evidência de se publicar, de se divulgar, a necessidade de divulgar, de evidenciar as ações que as empresas tomam, né, relacionadas aos aspectos ambientais, sociais e econômicos. Um instrumento, então, como se diz, um instrumento útil, né, para isso, um instrumento considerado, são os relatórios de sustentabilidade. Eles vieram como uma evolução dos balanços sociais que eram divulgados, né, pelas empresas. Os relatórios de sustentabilidade, eles vão considerar o tema, né, os setores, né, os fatores ambientais, os econômicos e os sociais. E assim como no sistema de gestão ambiental, nós usamos uma padronização, que era a ISO 14001, né, um exemplo de um modelo de implementação de sistema de gestão ambiental. Para os relatórios de sustentabilidade, nós temos as diretrizes da GRI, que nós vamos ver mais adiante. Então, vamos começar definindo o que são relatórios de sustentabilidade, né? É um termo amplo, considerado sinônimo de outros relatórios, como eu já citei, do balanço social, né, cujo objetivo é descrever os impactos econômicos, ambientais e sociais de uma organização, da mesma forma como o relatório de responsabilidade social, empresarial e o balanço social, né? Então, eles são similares, eles são complementares. O relatório de sustentabilidade vem para somar, né, para somar as divulgações que envolvam os aspectos econômicos, ambientais e sociais da organização. É a prática de medir, divulgar e prestar contas para os stakeholders, né? Stakeholders são os interessados na organização, os envolvidos com a organização, tanto os internos quanto os externos, do desempenho organizacional visando ao desenvolvimento sustentável, né? Então, o relatório de sustentabilidade é essa prática de divulgar, de medir, divulgar e prestar contas, tá? Todos os interessados na organização. Ele também focaliza os processos pelos quais a empresa mede, comunica e desenvolve seus valores, processos, objetivos e metas. O relatório é uma ferramenta para a promoção desses objetivos, né? À medida que se torna uma referência como indicador de gestão empresarial com enfoque socioambiental. Então, nós temos aí uma figura que ilustra quais os possíveis stakeholders de uma organização, né? Os possíveis interessados, os governos, os parceiros de negócios, as comunidades locais, a sociedade de uma maneira geral, né? Na parte econômica a gente tem os acionistas, os clientes e os funcionários, né? E até organizações não governamentais, dependendo do caso, né, em questão. Tá? Esses são possíveis stakeholders, possíveis interessados na organização. Uma coisa importante, né, um item importante é que o relatório de sustentabilidade ele tem caráter voluntário, né? As empresas não são obrigadas a divulgar, né, a produzir o relatório de sustentabilidade. Ele tem caráter voluntário, assim como o sistema de gestão ambiental, né? Como a gente falou na aula anterior, numa das aulas anteriores, a empresa não tem obrigação, né, legal de implementar um sistema de gestão, assim como não tem obrigação legal de divulgar um relatório de sustentabilidade. Ele tem caráter voluntário. Torna-se um diferencial, né, para a empresa que o publica, certo? Ele traz, então, alguns efeitos sobre a sociedade e qual a relevância, né? Vamos falar um pouco sobre qual a relevância de
de um relatório de sustentabilidade. Para desenvolver os relatórios de sustentabilidade, né, há necessidade de identificar, mensurar e divulgar o desempenho sustentável da organização, né? Essas informações elas podem ser publicadas periodicamente em forma de relatórios, né? Os relatórios de sustentabilidade geralmente são anuais, saem uma vez ao ano, né? A empresa divulga num ano o relatório, né, com o ano base, né, relativo ao ano anterior, né, as informações do ano anterior. Os relatórios então permitem às empresas fazer três coisas, né? Desenvolver uma estratégia de gestão voltada para o futuro, né, baseada nas informações consistentes sobre os impactos, tanto positivos quanto negativos, né, da sustentabilidade. A empresa tendo na prática a necessidade de mensurar para poder divulgar, né, ela consegue desenvolver uma estratégia maior, né, para melhorar os seus processos, por exemplo, né. Outra questão, né, melhorar o diálogo entre os acionistas, o que auxilia as empresas a identificar riscos e oportunidades ligados à sustentabilidade. Mais uma vez, se a empresa tem acesso, tem conhecimento, tem o levantamento, a mensuração dos seus impactos, ele consegue, né, programar, prever melhor os riscos e oportunidades ligados ao negócio. Também ajuda a mudar a mentalidade, buscando o que faz sentido para os negócios em um mundo dinâmico, onde importa não somente o âmbito financeiro, mas também o econômico, o social e o ambiental. Porque estamos falando de um relatório de sustentabilidade. Voltamos mais uma vez, então, no conceito de desenvolvimento sustentável. Ainda, os relatórios de sustentabilidade representam o interesse público, né, pois criam uma mentalidade de desenvolvimento sustentável entre os principais agentes da mudança, tais como os negócios. Eles também impulsionam uma maior transparência nos impactos críticos e relevantes de natureza ambiental, social e econômica. A transparência no sentido de que são divulgadas as informações, né? A sociedade, de maneira geral, tem acesso a essas informações que são divulgadas pelo relatório de sustentabilidade, que é público, né? Ao fornecer as informações que o mercado utiliza para tomar decisões mais esclarecidas, esse relatório de sustentabilidade, né, pode ajudar a torná-lo mais eficiente e eficaz em seu papel de criador de valores sustentáveis, né, de valores sustentáveis. As informações que estão no relatório também podem auxiliar governos em busca de melhorias, né, de formas de medir o seu progresso rumo ao desenvolvimento sustentável, porque todos vão ter informações sobre o que a empresa tem agido, como ela tem agido, em que ela tem atuado nos setores ambientais, sociais e econômicos. Ainda, os relatórios de sustentabilidade, eles nos falam das decisões dos acionistas em relação à empresa, tá? Incluindo funcionários, sociedade civil e os consumidores, tá bom? São algumas relevâncias do relatório de sustentabilidade, tá bom? Sobre a sociedade. E como se deu a evolução do relatório de sustentabilidade? Ele evoluiu, então, inicialmente era uma prática experimental no final dos anos 90, né? Evoluiu para o padrão estabelecido nas maiores empresas do mundo. Hoje, o chamado G250, que são as 250 maiores empresas do mundo, né? Nesse G250, 95% das empresas, dos membros, desenvolvem relatórios de sustentabilidade, né? Isso mostra a importância do documento, a importância do instrumento, né, de gestão ambiental. No Brasil, a gente tem aí cerca de 88% das maiores empresas fazem, né, a divulgação do relatório de sustentabilidade, tá? O relatório de sustentabilidade. Estima-se que cerca de 6 mil empresas em todo o mundo façam também, tá bom? Os investidores exigem cada vez mais, as exigências então vêm de diversas formas, né? Uma delas é dos investidores, muitos deles podem exigir ou ter preferência a investir seus recursos em empresas que divulguem as suas ações, né? Através de relatórios de sustentabilidade.
Em alguns países, há a obrigatoriedade da divulgação do relatório de sustentabilidade. No Brasil, a gente não tem essa obrigatoriedade, mas, por exemplo, na França, né, eles são obrigatórios. As bolsas de valores também se mobilizaram para exigir, de alguma forma, a publicação desses relatórios. Por exemplo, a Bolsa de Joanesburgo exige que as empresas desenvolvam um relatório integrado ou expliquem por que não fazem, né? Então já é uma exigência a mais para que as empresas se interessem e divulguem os relatórios de sustentabilidade. As diretrizes para os relatórios de sustentabilidade da GRI, né, são amplamente utilizados ao redor do mundo e referenciam importantes normas e convenções internacionais. A gente vai falar um pouquinho sobre bem superficialmente sobre como são essas normas, né? Que tipo de informação nós vamos focar nas informações ambientais que a GRI sugere, né? O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, clamou por uma política para que as empresas relatem seu desempenho ambiental ou expliquem por que não fazem. Mais um exemplo da evolução e do reconhecimento da importância do relatório de sustentabilidade, né? A gente tem aí diversas iniciativas que demonstram, vamos falar assim, o caminho, né? Que o caminho é as empresas aderirem à publicação de relatórios de sustentabilidade. Então vamos falar um pouquinho sobre a GRI, tá? É a Global Reporting Initiative. É uma organização internacional criada em 1997 que teve o objetivo de melhorar a qualidade, o rigor e a aplicabilidade desses relatórios de sustentabilidade, né? Então ela vai trazer, mais uma vez, a padronização, né, dos relatórios de sustentabilidade. Então, vem, né, historicamente, vem havendo uma crescente adesão a essas diretrizes. Em 2008, mais de 46% das organizações do mundo, elas já aderiram, né, às diretrizes da GRI. O que isso quer dizer? Elas já publicavam relatórios de sustentabilidade com base nas orientações da GRI. O Brasil estava em terceiro lugar, né, nesse ranking de países com maior aderência, né, maior adesão à GRI. Os indicadores de desempenho, como eu já citei, são econômicos, sociais e ambientais. Nós vamos focar nos indicadores de desempenho ambiental, tá? Que está mais relacionado à nossa disciplina. São 30, né? Então a GRI traz 30 indicadores de desempenho ambiental, tá bom? Eles são relacionados, né? Eles são agrupados aos insumos utilizados, por exemplo, material, energia e água utilizado pelas empresas, a produção, relacionados então à emissão, efluentes e resíduos, a biodiversidade, a conformidade ambiental, né, e outras informações relevantes, por exemplo, gastos com o meio ambiente e impacto de produtos e serviços. Então, são 30 indicadores distribuídos entre essas temáticas. Este é um quadro que traz, que exemplifica somente a distribuição dos indicadores de acordo com cada grupo, tá bom? Então, de 1 a 30 são os indicadores e esses são os grupos, tá bom? Então, nós temos 2 relacionados a materiais, do 3 ao 7 relacionados à energia, do 8 ao 10 à água, do 11 ao 15 à biodiversidade, do 16 ao 25 a emissões, efluentes e resíduos, 26 e 27 produtos e serviços, do 28 ao 30 então de conformidade, tá? Essa é a distribuição dos indicadores de desempenho ambiental sugeridos pela GRI, tá? Pelas diretrizes GRI. Eu trouxe alguns exemplos, né, em cada um dos grupos, apenas como objetivo de ilustrar, tá bom? Então, lá no grupo de materiais, né, relacionados aos materiais, nós temos o indicador percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem, né? Então, a empresa ela vai divulgar quanto por cento dos materiais que ela utiliza nos seus processos são provenientes de reciclagem, né? Totalmente relacionado então à
ao custo de vocês, né? É um indicador classificado como essencial e o código dele é N2, é o segundo, então, indicador de desempenho ambiental. A relevância dele é que ele visa identificar a capacidade da organização de usar insumos reciclados, o que reduz a demanda de material virgem, contribuindo para a preservação de bases de recursos globais. Então essa é a justificativa, né, a relevância de se inserir um indicador dessa natureza. Depois nós temos o exemplo no grupo de energia, né? O indicador é a energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência, é o quinto indicador, né? Qual que é a relevância de se divulgar informações dessa natureza? Considera-se aqui energia economizada como a quantidade de energia a menos, né, necessária para a realização dos mesmos processos ou tarefas. Dessa forma, esse indicador demonstra os resultados de esforços proativos para melhorar a eficiência energética por meio de melhorias tecnológicas de processos e outras iniciativas de conservação de energia. Então aqui ele está querendo indicar quanto a empresa economiza de energia dentro dos seus processos, né, como consequência, né, de iniciativas, de esforços para melhorar a eficiência energética dentro dos seus processos. Bom, é um indicador então no grupo de energia. Os indicadores relacionados à água, dentre os indicadores relacionados à utilização da água, né, a gente tem um exemplo do percentual e volume total de água reciclada e reutilizada, o 10º indicador ambiental. A relevância dele, né, ele traz que a taxa de reutilização e reciclagem de água, ela pode ser uma medida de eficiência e pode demonstrar o sucesso da organização na redução da retirada e descarte total de água. Então, a quantidade, o percentual o percentual e o volume, né, que a empresa usa, né, recicla e reutiliza da sua água, traz uma informação do sucesso, né, relacionado à redução da retirada de água, né? Então, se ela reutiliza, se ela recicla a água dentro dos seus processos, ela está captando menos água do curso da água ali, né, de onde seja o ponto de captação, certo? Então, é outro indicador relacionado à água. Com relação à biodiversidade, a gente tem, por exemplo, hábitats protegidos ou restaurados, né? Ele então vai informar se a empresa, se a instituição, se a organização, se ela possui, né, se ela protege, se ela tem algumas áreas, né, que elas protegem ou restauram, né, umas áreas nativas, áreas vegetais, né, algumas áreas naturais. A relevância dele é que assegurar a integridade de hábitats naturais pode fortalecer a reputação da organização, a estabilidade do meio ambiente e recursos naturais em seu entorno, né, e a aceitação pelas comunidades circunvizinhas. Então, é ele informar se ele possui essas áreas, esses espaços, tá bom? Né, e se possui, talvez em quais condições estejam, em que área, né, qual a extensão dessas áreas. É um indicador relacionado, então, à conservação da biodiversidade. No grupo de emissões, efluentes e resíduos, tá? Eu peguei o exemplo então de emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio. Bom, também é um indicador essencial, né? Ele é o 19º, então ele visa divulgar qual a emissão, a quantidade, né? E até um histórico da emissão de substâncias destruidoras da camada de ozônio pelos processos da empresa, da organização, tá bom? Essa é a intenção. Dentro de produtos e serviços, o 27º indicador trata do percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos vendidos por categoria de produto. Mais uma vez, tá relacionando então a reciclagem, né, a reutilização. Qual o percentual de produtos e suas embalagens que foram recuperados, né, em relação ao número total de produtos vendidos. Bom, então é mais um exemplo de um indicador ambiental, né, das diretrizes da GRI relacionado diretamente à parte de reciclagem, tá?
do setor aí da reciclagem. Então esses foram os exemplos dentro daqueles grupos, tá? Alguns exemplos para a gente ver o que então que traz o relatório de sustentabilidade, o que o seu relatório de sustentabilidade divulga. Esses são alguns exemplos, tá bom? O material que eu vou mandar para vocês, ele contém todos os indicadores, tá? Para vocês terem conhecimento dos 30 indicadores ambientais que são sugeridos pela GRI, tá bom? Eu trouxe aqui algumas cópias de páginas de empresas, no caso aqui da Cenibra ou de empresas florestais, que trazem um relatório de sustentabilidade. Eu falei para vocês que eles são públicos, eles são divulgados pelas próprias empresas, né, até como um fator diferencial, até como um diferencial das empresas, e eles estão então disponíveis nas páginas. A gente encontra o relatório de sustentabilidade da Cenibra na própria página da Cenibra, nós temos da Suzano, né? Então basta pesquisar, basta a gente encontrar, procurar, que facilmente a gente encontra os relatórios de sustentabilidade divulgados nas páginas das empresas. É possível baixar, é possível analisar, né, e ter todas as informações dos relatórios de sustentabilidade, certo? Eu trouxe aqui também alguns exemplos de informações que a gente encontra dentro dos relatórios de sustentabilidade, tá bom? Relacionado com os exemplos que a gente deu anteriormente. Então, por exemplo, aqui, esse relatório da Suzano, tá, de 2009, ele indica que 9,7% foi a redução do consumo de água em uma determinada unidade, né, fechando o período em 37,04 metros cúbicos por tonelada, né, de reutilização, de redução do consumo de água, tá bom? É uma informação relacionada ao grupo da água. A gente tem outro exemplo aqui, número de espécies na lista vermelha, tá? Na lista nacional de conservação com hábitats em áreas afetadas por operações, tá? Relacionados então ao indicador aqui, ó, GRN15, né? É o 15º indicador de desempenho ambiental das diretrizes da GRI. Então traz aqui informações sobre o número de espécies encontradas dentro das áreas da fibra, no caso, né? De espécies que estejam dentro dessas áreas, dessas listas, desculpa, de extinção, né? De perigo de extinção, tá bom? E depois aqui nós temos na Klabin um gráfico que mostra a emissão de gases do efeito estufa. Como eu disse, traz um histórico, né, nos anos, nesse caso, das emissões de gases do efeito estufa, né? Então a gente tem aqui o verde mais escuro aqui é renovável, então, e o verde claro aqui é a utilização de combustíveis fósseis, né? A gente pode comparar, então, no decorrer do tempo, a mudança, né, da utilização de combustíveis fósseis ou de combustíveis renováveis, tá bom? Que estão relacionados à emissão de gases do efeito estufa. Então, assim, é um formato, um exemplo da divulgação dessas informações dentro de um relatório de sustentabilidade. Bom, um outro exemplo da Veracel, aqui em 2009, né? Mais de 3,5 milhões de mudas plantadas, né? O uso de agrotóxicos é monitorado constantemente. A empresa estuda a associação entre agricultura e eucalipto, né? São informações, então, que a empresa divulga dentro do seu relatório de sustentabilidade. Por fim, nós temos o exemplo, então, aqui da Irani, da celulose Irani, que trouxe em seu relatório de sustentabilidade informação sobre o percentual de água reutilizada e percentual de madeira reaproveitada, né? Então, a gente observa que, por exemplo, em 2009 ela teve um percentual de 70% da sua água reutilizada, né? E na madeira, em 2009, 81% é proveniente de madeira de reflorestamento e no 19% é madeira reaproveitada, tá bom? Então são maneiras de se divulgar, de informar, dados relacionados àqueles 30 indicadores de desempenho ambiental sugeridos pela GRI, tá bom? Por hoje é o que nós temos, tá? A gente tem, eu vou deixar para vocês na plataforma Atividade Avaliativa, o quiz e o material de apoio já estão disponíveis.
Lá estou disponível para qualquer dúvida, à disposição de vocês. Bons estudos e até a próxima videoaula.